Essas medidas terapêuticas envolvem uma ampla gama de recursos de baixo custo, que podem ser indicados tanto pelo médico não especialista, como também pelo médico especialista em hipertensão pulmonar. A primeira medida terapêutica geral que deve ser instituída e considerada é o suporte psicossocial. Por quê? Primeiro, porque muitos desses pacientes apresentam sua capacidade laborativa comprometida e, ao mesmo tempo, isso gera uma percepção de transtorno, de comprometimento psicológico que pode, inclusive, culminar com transtornos dos mais diversos, desde ansiedade até mesmo transtornos depressivos. Para pacientes do sexo feminino em idade fértil, um tópico de suma importância que deve ser discutido é o uso regular de métodos contraceptivos, tanto métodos de barreira como métodos hormonais baseados exclusivamente em progesterona. Por que isso? Porque os métodos hormonais que utilizam derivados do estrogênio podem representar um potencial risco de fenômenos trombóticos naquela paciente que já seja previamente portadora de doença da circulação pulmonar. Quem tem hipertensão pulmonar e em cima disso apresentar uma trombose pulmonar, certamente vai ter uma piora da sobrevida. Outro ponto que também é relevante para pacientes com hipertensão pulmonar é considerar encaminhá-los para uma reabilitação cardiopulmonar. Por que isso? Poucos trabalhos até hoje foram voltados para pacientes com hipertensão pulmonar, mas foram categóricos em mostrar que profissionais envolvidos com a reabilitação cardiopulmonar em hipertensão pulmonar, quando dão suporte a esses pacientes, permitem uma melhora tanto na qualidade de vida, como mesmo em parâmetros funcionais desse paciente. Outro ponto relevante em relação às medidas terapêuticas gerais e que nunca deve ser esquecido refere-se à vacinação. O portador de hipertensão pulmonar ele apresenta, obviamente, por todo o comprometimento que gera na circulação pulmonar e no ventrículo direito, uma reserva cardiopulmonar claramente comprometida. Consequentemente, esses pacientes devem ser sempre vacinados, principalmente contra a influenza e tomando a vacina antipneumocócica. E, por fim, cabe-nos lembrar que em muitos dos pacientes com hipertensão pulmonar, principalmente naqueles que apresentem na oximetria de pulso uma saturação de oxigênio abaixo de 91%, está indicada o uso da oxigênio terapia. Lembrando que estados hipoxêmicos naturalmente geram vasoconstricção da circulação pulmonar e acabam piorando a hipertensão pulmonar. O suporte de O2 alivia os sintomas e ajuda também a controlar a hipertensão pulmonar, principalmente quando o paciente apresenta uma saturação menor que 91%. Existem outras medidas terapêuticas gerais que também devem ser consideradas. Essas sim, farmacológicas. A primeira delas é o uso do diurético de alça, da furosemida. Todos nós sabemos que o uso do diurético ele é capaz de melhorar de forma rápida os sintomas em pacientes virgens de tratamento, de modo que essa representa uma terapêutica de primeira linha para alívio sintomático. Nós ainda não estamos falando de medicações que tenham impacto na sobrevida. Não é incomum que muitos desses pacientes que têm hipertensão pulmonar apresentem deficiência de ferro, mesmo que os exames de sangue não mostrem a ocorrência de anemia associada. Consequentemente, em pacientes que apresentem sintomas de cansaço, pode-se considerar a solicitação de cinética de ferro e caso ela demonstre de forma categórica a ocorrência de deficiência de ferro, que a suplementação oral seja então instituída. E lembrar que para pacientes portadores de doença tromboembólica crônica, o uso de anticoagulação oral é de suma importância. Entretanto, por ser uma doença tromboembólica crônica, ao contrário do que conhecemos no tromboembolismo pulmonar agudo, os novos anticoagulantes orais eles não estão validados até o presente momento. Consequentemente, a droga de escolha para anticoagulação oral por tempo determinado é a varfarina, um antagonista de vitamina K.